Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Glória a Deus, todos acharam? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Amém? Glória a Deus. João, discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, e Pedro fez sinal para ele, falou: pergunta quem que é que vai trair, pergunta quem que é o traidor. E João pergunta, e Jesus fala: é o que eu molhar o bocado e der para ele. Em Mateus ele fala: é o que comigo molha o bocado. Cada um tem uma visão do acontecimento, mas João, ele não conta da ceia, ele não fala da ceia, mas ele fala do pós-ceia, do que aconteceu após a ceia. E esse capítulo ele é muito conhecido como o capítulo do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu não quero falar sobre o lava-pés, é uma pregação que bastante gente gosta de pregar, mas eu não quero falar sobre isso neste dia. Hoje é dia de ceia e eu gostaria de pregar alguma coisa da ceia, e então eu quero falar para vocês o que Jesus quis ensinar após a ceia. Antes dele sair, acredita-se que a última ceia foi na casa de João Marcos, e ele vai para o Getsemane, e ali ele ora, e ali ele é traído por Judas e preso, e aí começa todo o seu calvário. Ele é preso numa madrugada. Lá em Israel a lei deles não permite que alguém seja preso durante a noite, mas Jesus, todas as leis foram burladas para que ele pudesse ser preso, ser morto e crucificado. Mas eu quero mostrar para vocês o que Jesus quis ensinar naquele dia, depois da ceia. Passou a ceia, falou: esse é o meu corpo que é partido por vós, a partir de agora vocês vão fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice. Está aqui esse cálice, é o meu sangue, que é um novo testamento, é uma nova oportunidade que eu vou dar para vocês. E a primeira coisa que Jesus quis ensinar, nós vamos ler vários versículos desse capítulo todo, mas eu quis ler esses primeiros 4, é sobre o seu amor. Quem está contando essa história, irmãos, é João, o discípulo amado, o discípulo que era diferente. Tanto é que não se sabe como que João morreu. Acredita-se que ele morreu de velhice. Dizem livros apócrifos que ele foi jogado num tanque de óleo fervente, de azeite fervendo, e não morreu. Foi jogado na ilha de Patmos para morrer com bestas feras, e não morreu. Muito pelo contrário, ele escreveu o livro de Apocalipse, a revelação de Apocalipse. Há quem fale que não é o mesmo João, mas nós acreditamos que sim. Eu acredito que sim, é o mesmo João. Não se sabe como ele morreu. E quando ele está falando ali, irmãos, o primeiro versículo, ele fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, que a festa seria no domingo, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que João estava querendo dizer? Jesus amou e nos amou enquanto estava aqui na terra e hoje lá no céu de uma forma incondicional. Ele não condicionou o amor dele
Deixa eu explicar de uma forma melhor, de uma forma que vocês vão entender. Olha, filha, se você for obediente, tirar boas notas, eu vou te dar esse pedacinho de pau, não é assim? Muitas vezes nós condicionamos as coisas. Eu te dou se você fizer. Se você merecer, eu vou te recompensar. Jesus, Ele nos amou de forma incondicional. Ele não condicionou nada para que nos amássemos. Irmãos, quando eu estava lendo esse primeiro versículo, parece que eu conseguia sentir João falando de Jesus. Parece que eu conseguia sentir João falando, tipo assim, eu estava com ele. O que eu estou escrevendo é o que eu vivi. E muitas vezes nós condicionamos, será que é? Será que é verdade? Eu posso até exemplificar para vocês aqui, quando Filipe vai em Natanael e fala assim para ele, achamos o Messias. Natanael fala, de onde ele é? Da Galileia. Natanael fala, mas pode vir coisa boa da Galileia? Não vem profeta da Galileia, é profecia. Não vem profeta da Galileia. Felipe ficou sem resposta, irmão, porque vai falar o que? É verdade. O que Natanael estava falando era uma realidade. Então Felipe fala, vai lá e vê. Vai lá e fala com ele. E quando Natanael chega próximo de Jesus, Jesus fala, eis um verdadeiro judeu. E Natanael fala, você não me conhece? Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael fala, Rabi, que isso aqui significa mestre. Aí Jesus fala, porque eu te revelei isso, você crê? Coisas maiores verá. Irmãos, muitas vezes nós condicionamos as coisas. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se eu for na igreja acontecer assim, eu faço assado. Eu te sirvo, Senhor, se a coisa acontecer assim ou assado. Irmãos, Jesus nos amou de forma incondicional. Ele não condicionou nada para te amar. João está explicando ali, ele amou os seus e amou até o fim, porque além do seu amor ser um amor incondicional, o seu amor também foi um amor sacrificial. É por isso que João fala, ele amou até o fim. Para amar esse povo eu preciso dar minha vida, então eu vou dar. Para fazer a vontade de Deus eu preciso morrer naquela cruz, então eu vou morrer. Teve medo, pediu para o Pai passar o cálice, mas João, quando ele escrevia, os acontecimentos já tinham sido realizados, já tinham se concretizado. Então quando eu acredito que João está escrevendo esse texto, irmãos, eu acredito que João escrevia chorando. Sabe por quê? Porque nós tendemos a dar valor depois que perdemos. Nós tendemos a confiar e acreditar depois que a gente não consegue mais ter acesso, porque foi perdido. João está escrevendo ali, ele fala assim, ele amou os seus, não condicionou nada a ninguém. Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro negou ele 3 vezes, e ele amou Pedro. Eu era falho, não fui escolhido como discípulo e como talmide, não participei da sinagoga e ele me escolheu para ser discípulo. Ele amou os seus e ele amou até o fim. Ele foi até o fim. Muitas vezes a gente não consegue entender esse amor de Jesus, irmãos, porque nós não nos colocamos no lugar. Nós somos homens e nós condicionamos as coisas. Se fizer assim, dá certo. Se fizer assado, não dá. Se fizer assim, eu vou lá e vou resolver. Se não fizer, não vou fazer. Mas Jesus não condicionou para te amar.
Jesus não deu uma tarefa para nós realizarmos, para que Ele pudesse ser sacrificado. Não, não. Se você ler lá em Romanos, capítulo 5, verso de número 8, coloca para nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não condicionou nada, irmãos. Semana passada mesmo que eu preguei aqui, Pedro errou quando falou que Jesus tinha que pagar o tributo, sim ou não? Todo mundo lembra? Jesus não tinha que pagar tributo. Irmãos, Jesus corrige Pedro, mas o que eu achei mais interessante na passagem da semana passada, que é a passagem conhecida como a moeda na boca do peixe, é que Jesus sabia que em um mar, onde tem uma multidão de peixes, existia um peixe que tinha uma moeda. Quando Natanael chegou diante de Jesus, o que ele falou? Eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, Jesus te ama de um tanto, que Ele conhece os seus pecados, Ele conhece as suas falhas, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece a sua família, Ele te chama pelo nome, e Ele sabe como resolver cada situação da tua vida. Ele só está esperando você clamar. Pastor, mas eu não mereço. É incondicional. Ele não condicionou nada para te abençoar. Ele não condicionou nada para mudar a tua vida. Mas pastor, eu tomei decisões erradas. Amém, você vai ter consequências. Mas se você clamar, Ele vai carregar o teu fardo. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos ajudarei, eu vos aliviarei. Pega o meu fardo que é leve, é suave, é incondicional, é sacrificial. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna, mesmo nós sendo pecadores. Nós estamos aqui nesta noite para tomar a ceia, irmãos, porque nós somos salvos não pelas nossas atitudes, somos salvos por causa do corpo e do sangue de Jesus. Terça-feira no culto no lar foi me perguntado: Jesus era bonito, pastor? Eu falei: tô lê Isaías 53. Quem criou na nossa pregação? Foi subindo como um renovo, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para Ele, nada tinha que nos agradasse. Nossa, eu falei: tá aí, ó. Mas Ele morreu por mim e por você, irmãos. Pastor, mas eu não mereço. Pastor, eu não tenho condição. Pastor, eu não tenho um talento. Você acha que não tem. Você acha que não vai conseguir. Você acha. Mas se você ler a parábola dos talentos, até aquele que falou que tinha medo, tinha o talento. É fácil, às vezes, tentar enganar as pessoas. O que eu falei aqui agora há pouco? Eu não posso nem reclamar, porque se eu reclamar eu estou sendo ingrato, e se eu for ingrato eu sei que eu estou errando, porque eu sei que Deus tem abençoado, eu sei que Deus tem ouvido as orações, eu sei, é que eu quero as coisas no meu tempo, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, mas não é assim, não é dessa maneira. Nós temos que esperar a vontade do Senhor, e Ele sabe o que é melhor, Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, Ele sabe todas as coisas. Vamos ler, versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que para Deus voltaria, levantou-se da ceia. Irmãos, tenha consciência da tua missão.
Tenha consciência daquilo que Deus quer para você. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. João está falando ali, ó. Ele sabia que ele voltaria para o Pai. Ele sabia tudo que ele iria passar. Ele tinha consciência que a hora havia chegado. Irmãos, eu e você, por mais que nós neguemos, por mais que a gente se faça de coitadinho, por mais que a gente fale asneira, bobeira, que é isso que muitas vezes a gente faz, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos algo dentro de nós que se chama Espírito, sim ou não? Se você está vivo e respirando, você tem. E o Espírito vem de Deus. Nós sabemos as coisas. Deus nos revela todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós não cremos, não confiamos, não acreditamos. Jesus sabia, irmãos, ele tinha passado por 32 ceias, sim ou não? Sim ou não? Quantas ceias ele participou? 32, ele morreu com 33 anos. Aquela ceia seria mais uma. Só que ele sabia que aquela ceia era a última. Era a última. Ele passou por várias ceias, mas aquela ceia era diferente. Aquela ceia seria a sua última ceia. Nós sabemos todas as coisas, irmãos, porque nós somos imagem dele. Nós sabemos o que nós vamos passar se nós tomarmos certas atitudes, mas muitas vezes não temos consciência da missão. O que Deus quer para mim? O que Deus espera de mim? Não somos testemunhas. João está falando ali, ó. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia quem era o traidor. Ele sabia que aquela era a última ceia dele. Ele sabia que o fim dele estava próximo e que ele voltaria para o Pai. Ele sabia. Então, naquele momento, ele tinha consciência, ele sabia e ele depositou tudo nas mãos de Deus. Ele entregou tudo nas mãos de Deus. Ele deixou as emoções prevalecerem sobre a sua missão? Não. Ele deixou os sentimentos se sobressaírem sobre sua missão? Não. Tanto é que quando ele ora no Getsemane e ele pinga gotas de sangue, ele foi além para orar. Ele fala para Tiago, João e Pedro: fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais para frente para orar. A Bíblia fala um tiro de pedra. Ou seja, você pega uma pedra, lança na força da sua mão, vai chegar até numa calçada do outro lado, mais ou menos é a distância que ele ficou em oração. Mas para quê, irmãos? Para não demonstrar fraqueza para os homens. Sabe qual que é o nosso problema? Nós sabemos nossa missão, porque todos temos consciência e ficamos chorando no ombro de pessoas. Ficamos chorando para homens, ficamos lamentando para pessoas que não vão conseguir te ajudar. Às vezes vão te ajudar com alguma coisinha ali e tal, mas não vão conseguir fazer nada. Quando ele teve que chorar, e a Bíblia fala que tamanha aflição que ele chorou gotas de sangue, ele chorou na presença do Pai, não na presença dos homens. Vou até falar para vocês entenderem. Quando ele chega para Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Falando: nem por uma hora vocês puderam clamar junto comigo? Vai, levanta, chegou a hora, vamos. Irmãos, qual que é a tua missão? O que Deus tem para a sua vida? Jesus naquele momento estava ensinando aquelas pessoas a sua missão. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? Vamos ler 1 João capítulo 5, verso 19, agora as cartas de João lá no final. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
O que acontece com a gente é que a gente sabe a missão, mas flertamos com o mundo. Sabemos a nossa missão e aquilo que Deus quer para nossas vidas, mas flertamos com as coisas que o mundo oferece. É pecado, pastor, eu ouço isso direto. É pecado isso, pastor, é pecado fazer aquilo, pastor, é pecado. Muitas vezes não é pecado, mas muitas vezes Jesus tem falado com algumas pessoas o que ele pregou aqui e o que ele fez aqui nessa passagem de João capítulo 13. Pedro fala, lava todo o corpo, lava a cabeça. Jesus fala, não, quem está limpo, é necessário lavar somente os pés. Sabe por quê? Porque a pessoa já está limpa, ela já aceitou Jesus como Salvador. A pessoa já está limpa, muitas vezes ela já é batizada nas águas. Só que os seus pés estão te levando para maus caminhos. Os seus pés estão te levando para lugares que não são abençoados. Os seus pés estão te levando para lugares que vão te trazer consequências, que vão te trazer problemas, vão te trazer angústias, vão te trazer sofrimento, mas estão flertando com o maligno. O mundo está aí, irmãos, para te oferecer. O mundo está aí para te dar. E quanto mais chegar ao fim, quanto mais a gente se aproximar dos últimos dias, mais fácil vai ficar. Mais fácil as coisas vão se tornar. Mas muitas vezes as pessoas, elas estão flertando com o inimigo, flertando com o diabo. Irmãos, saiba da tua missão. Se você ler todos os capítulos dos evangelhos, todos que escreveram de Jesus, você vai ver que hora nenhuma ele saiu da sua missão, hora nenhuma ele desviou os seus pés da sua missão. Irmãos, às vezes eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu estou estudando ela, e principalmente sobre Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e cada dia mais eu percebo que ele parecia um robô, de tão certo, de tão verdadeiro com que ele cumpre as coisas. Irmãos, ele tinha vontade, ele tinha desejos também. Se você procurar no teu Netflix, você vai ver que tem lá um filme que chama Código da Vinci, que diz que Jesus teve relações com Maria Madalena. Alguém já assistiu esse filme? Que existe uma linhagem real, uma linhagem de sangue de Jesus. Por quê? Porque ele tinha vontades, ele tinha desejos, ele não teve. Que a Bíblia fala que ele foi um cordeiro que morreu sem pecados, mudo. Ele não teve, mas ele tinha vontades, ele tinha desejos, mas ele não se envolveu com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós muitas vezes flertamos com o mundo, irmãos. Deixamos o mundo nos envolver, sabemos a nossa missão, sabemos o que temos que fazer e deixamos nos envolver por aquela situação. Essa semana mesmo eu fui jogar bola, irmãos, e já viu, né? Idoso jogando bola só dá problema, né? Aí machuquei o pé. Aí eu tive que sair, fiquei lá pro lado de fora lá assistindo, e o irmão sentou do meu lado, começou a me falar umas situações, irmãos, de pastores, de igreja famosa aqui de Rio Preto. Eu falei, meu Deus, eu nem imaginava. Ele falou, pastor, eu vou te contar. E começou a me falar, eu falei, meu Deus. E saber que nós todos, pastores ou não pastores, podemos viver uma situação dessa. Eu não condeno, não. Porque o diabo, irmãos, ele é astuto, ele trabalha. Aí essa semana também, eu estava assistindo lá o Chosen, que eu estou assistindo a série lá, aí passou um comercial também falando da igreja, aí eu vou falar porque está lá para todo mundo assistir, irmãos. Essa daí eu não vou falar porque é boato, essa daqui está para todo mundo assistir. A Hillsong, alguém já ouviu falar dessa igreja? A igreja dos famosos, a igreja milionária dos jatinhos. Traição, prostituição, adultério.
vocês são testemunhas, a maioria dos que estão aqui. O que eu sempre falo aqui? O problema não é a igreja pequena, sim ou não? Igreja pequena precisa de oração, igreja pequena precisa do pastor firme na presença do Senhor, para Deus abençoar, para as coisas dar certo. O problema é a igreja grande. A hora que essa igreja aqui chegar e tiver 5, 10 mil membros, arrecadação violenta, aí é o problema. Porque daí você fala, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou à frente, é porque eu sou muito bom. Arrogância, soberba, autossuficiência, aí a queda é tremenda, irmãos, e vai acontecer, porque é bíblico, né? A soberba antecede a queda, antecede. Então nós temos que tomar cuidado. Qual que é a tua missão? Fixa na missão, fixa na missão. Vou dar um exemplo de Jesus para a gente passar de fase aqui, senão a coisa enrosca. Chegaram em Jesus e falaram assim: vamos lá que nós vamos te tornar rei, nós vamos te levantar como rei em Israel. Jesus falou: não, e foi embora, saiu andando, foi embora. Por quê? Porque ele não queria aquilo, irmãos, não era a missão dele. Nós muitas vezes, quando eu preguei sobre isso um dia aqui na igreja, eu falei assim: qualquer um de nós caía, qualquer um de nós, glória, fama, dinheiro, você acha? Dificilmente um crente que não caísse. Jesus não, a missão não é essa. Ele fala assim: ó, o meu reino não é neste mundo. Vocês não sabem o que vocês estão falando. E a Bíblia fala que as pessoas se perderam ali naquele momento. Ele saiu, foi embora, justamente para não tornarem rei, porque não era a missão dele, irmãos. Nós muitas vezes nos deixamos levar pelas coisas que o mundo nos oferece, perdemos a missão. Eu quero ler um texto com vocês também, que está lá em Mateus capítulo 5, é o texto do começo do Sermão da Montanha. Mateus 5, 39 ao 41. Eu, porém, vos digo, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, Mateus 5, 39 ao 41. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não se desvies. Irmãos, eu também fiquei muito, mas muito entristecido com aquela situação do roubo do celular. Todo mundo viu, né? Todo mundo viu? Falso entregador, o cara se ajoelha e depois o ladrão vai em cima da namorada, ele cata para defender a namorada, vai atacar o ladrão, e o ladrão dá 4 tiros e mata. Irmãos, eu também fiquei indignado. O Brasil tem que ter pena de morte, e é ele mesmo que fez, tem que pagar, tem que sei lá. Mas na hora que eu estava preparando essa mensagem de ceia, de amor, onde Jesus nos amou incondicionalmente, sem condicionar nada, me veio esse texto na cabeça, irmãos, e eu falei: Senhor, será que um dia eu vou chegar perto de Ti? Ele está falando ali para os discípulos, no Sermão da Montanha: se te roubarem o relógio, dá também a carteira. Se te arrancarem alguma coisa, dá também outra coisa. Se te levarem a capa, dá a vestimenta. Irmão, sabe por que Jesus estava falando isso? Não se apegue às coisas do mundo. Não se apegue às coisas materiais. Aquele menino perdeu aquilo que é mais valioso, a sua vida, por causa de um celular. Ele devia ter dado o celular dele
falado para a namorada, dá o seu celular também, quer dinheiro para bastear a moto? Tó. E depois Deus daria com certeza coisas muito maiores e melhores para aquele casal. Eu tenho certeza que se você parar para refletir na sua vida, se você já teve alguma coisa sua roubada, hoje você tem algo muito melhor no lugar. Pode parar e analisar. Você ficou irado, você ficou bravo na hora, mas Deus te restituiu de forma melhor e maior. Irmãos, nós somos apegados às coisas do mundo. Nós somos pessoas falhas, porque nós criamos paixão e ambição nas coisas erradas. Nós criamos muitas vezes desejos naquilo que não convém. Jesus está falando assim, ó, se alguém te pedir ou se alguém te roubar, dá outra parte também. O teu patrão ou alguém fez você caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Ou seja, seja melhor. Cuidado com aquilo que o diabo tem te distraído, cuidado com as paixões do mundo. Mas nós, irmãos, e eu também, eu falei, Senhor, se fosse o Senhor naquela situação, o Senhor teria dado todas as coisas para ele, teria dado um abraço nele. Se eu tivesse uma arma, eu descarregava no infeliz. E sou pastor, que praga de pastor que eu preciso aprender, melhorar a cada dia. Irmãos, nós precisamos aprender a amar incondicionalmente. Não é porque a pessoa me roubou que eu não vou amar. É lógico que nós não podemos chegar em um ponto, que nem algumas pessoas aí, até pessoas conhecidas que estavam na política, de também, como que eu posso dizer? Avalizar o crime. Não, aí não. Mas se acontecer, dá. Se acontecer, não reage, entrega. E Deus depois vai te abençoar, Deus depois vai te honrar, Deus depois vai te recompensar. Você acha que Ele está mandando você fazer isso porque Ele não tem condições de te restaurar depois? E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, voltem lá, João capítulo 13. Versículo 4: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Irmãos, a transformação que Deus tem para as nossas vidas é de dentro para fora. É por isso que ela demora. É por isso que muitas vezes você não enxerga. Porque primeiro Ele está mudando o seu coração, a sua mente, a sua alma, que são os seus desejos, vontades e emoções, para depois você ter uma mudança drástica. Então primeiro Ele está mudando dentro de você. Eu acho legal quando Ele está ensinando os discípulos, Ele fala assim: o copo você lava de dentro para fora, e aí ele está limpo. Porque se você só lavar a parte de fora do copo, como que ele vai estar? Sujo. O copo você lava de dentro para fora. Irmãos, Ele precisava ensinar algo para aqueles discípulos nesse dia de ceia. Ele precisava ensinar algo antes das horas que antecedia a sua prisão. Então Ele pega uma toalha e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele pega uma toalha, o Mestre, o Senhor, Deus na terra, e começa a lavar os pés dos discípulos. Versículo 14 ao 16: ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façam vós também. Na verdade, eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele está falando assim, ó, eu não sou maior que o Pai, e vocês não são maior que eu. No entanto, eu estou lavando vossos pés.
Sabe o que ele estava ensinando aquele povo? Aprenda a servir as pessoas, aprenda a ajudar, larga a mão de egoísmo, larga a mão de achar que você só tem que receber, é só dar. Parece uma sanguessuga que só suga. Aprende a servir, aprende a ajudar, aprende a fazer. Muitas vezes nós erramos por causa do nosso egoísmo. Jesus estava ensinando isso. Outra coisa que Jesus estava ensinando, versículo 11: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos vocês estão limpos. Sabe outra coisa que ele estava ensinando para aqueles discípulos ali naquele momento, para os 12, e quer ensinar para nós hoje? Cuidado com a hipocrisia. Eu sei o que tem no teu coração, eu conheço o teu andar, eu conheço o teu caminhar, eu conheço os teus pensamentos, eu sei quem você é. Eu sabia que tinha um peixe dentro do mar, no meio de uma multidão de peixes com uma moeda na garganta. Larga a mão de ser hipócrita, larga a mão de fingimento. Hoje é dia de ceia, é dia de nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda, porque eu sou falho. Mas tem pessoas que são hipócritas, irmãos. Judas Iscariotes era um: vou lá, vou vender Jesus por 30 moedas de prata e acabou, vou resolver meu problema. Jesus já sabia que ele ia vender, Jesus já sabia. Se você continuar lendo o capítulo, Jesus fala assim para ele: ô Judas, o que você tem que fazer? Vai lá rapidinho e faz, viu? Vai lá e faz. Ou tem crente que é hipócrita, ou vocês acham que a hora que o arrebatamento acontecer, ele não sabe do que você está passando, do que você está vivendo? Ai pastor, mas ele me amou de forma incondicional. Sim, mas ele não ama o pecado. Sim, mas isso não nos autoriza a pecar. Sim, mas isso não nos autoriza a continuar no pecado, porque pecar é humano, errar é humano. Nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo justo, mas nós precisamos nos arrepender. Judas não estava arrependido do que ele estava fazendo, irmãos. Judas não estava arrependido de estar entregando o Filho de Deus. Hipocrisia. Muitas pessoas vivem uma hipocrisia, e ele estava ensinando ali os 12. Eu sei. Aí você fala: pastor, mas ele estava ensinando? Continua lendo depois, a partir do versículo 21, ele fala assim: ó, dos 12 aqui, ó, um vai me trair, um aqui vai me trair. Aí começa: será eu, Senhor, será eu? Aí João, instruído por Pedro, né, fala: pergunta para ele quem é. Ele fala: é o que colocar comigo o bocado na água, é o que colocar comigo o pão na água. Irmãos, não adianta hipocrisia com Cristo, não. Não adianta se fazer de coitadinho e falar que isso ou aquilo, não. Ele tem muito mais para você, ele pode mudar a tua história, mas ele precisa de você inteiro, e não pela metade. E ele conhece o teu coração, ele conhece o teu andar, ele conhece o teu caminhar. Ele é muito mais do que você pode imaginar. Ele sabe todas as coisas, ele é o grande eu sou, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe. Não adianta você correr, não adianta você fugir, não. Ele está lidando com a hipocrisia. Você precisa vencer as suas dificuldades, você precisa vencer os seus desafios. Não adianta ser hipócrita, não, porque ele conhece. Versículo 37: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus responde: tu darás a vida por mim? Versículo 38: é verdade, eu te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes.
Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas arrogantes. Eu faço, eu sou bom, eu consigo. Consegue, não consegue. Pessoas soberbas. Eu construo, eu consegui, não consegue. Pessoas autossuficientes. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Jesus falou: rapaz, você vai me negar 3 vezes. Você dá a vida por mim? Você é louco. Irmãos, muitas vezes nós achamos que somos fortes, que somos prósperos, que somos inteligentes, que somos imbatíveis. Aí vem um câncer e mostra que a pessoa não é nada. Vem uma doença e mostra que a pessoa não vale nada. Jesus estava falando ali, ó, nós não somos autossuficientes. Cumpra a tua missão. Faz o que tem que fazer certinho. Não se ache melhor do que os outros, não se ache mais importante do que os outros. Nós não somos. Muitas vezes erramos, irmãos, por achar que nós conseguimos passar por esses desafios sozinhos. Irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois ele voltou a negar Jesus? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre a vida dele, e aí já não era mais ele, era o Espírito Santo através da vida dele. Por que muitas vezes não conseguimos sair da hipocrisia? Por que muitas vezes não conseguimos nos desarraigar, largar do mundo? Porque não pedimos ajuda para o Espírito Santo. É cômodo viver do jeito que a gente está vivendo. É cômodo viver da maneira que está vivendo. Eu gosto muito daquela passagem quando ele está passando pelo tanque de Betesda. Tem um homem lá, 38 anos, jazia numa cama, esperando as águas se mexer e alguém colocar ele lá dentro e ele ser curado, e ninguém colocava. E Jesus chega para ele e fala: tudo bem? Ele falou: tudo bem. O que você quer? Quero ser curado. Você quer ser curado? Aí ele responde: eu quero. Aí Jesus fala: então levanta, pega a tua cama e anda. E a Bíblia fala que ele levantou, pegou a cama e saiu. Sabe o que eu entendo quando Jesus pergunta para ele 2 vezes: você quer ser curado? O que eu entendo como pastor? Você não vai ser mais alimentado pelas pessoas, os outros não vão te trazer mais cobertor para te cobrir, as pessoas não vão ter mais dó de você e te dar banho e te ajudar com as coisas. Você vai ter que trabalhar. Vamos falar nos dias de hoje, a tua pensão por invalidez vai ser cortada, você vai ter que ralar, as pessoas vão desfazer de você. Você está disposto a passar por isso? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e ter que se virar e se sacrificar para comer? Eu quero. Jesus falou: então pega a tua cama e anda, pode ir embora, está curado. Irmãos, muitas pessoas hoje em dia, se Jesus faz essa pergunta, ele fala: não, deixa eu aqui, eu vou perder minha pensão? Tenho direito a redução de IPI na compra de carro zero? Não, deixa eu aqui, você é louco? Vai mexer comigo? Irmãos, as pessoas não se desgarram, elas não conseguem deixar. Ficou cômodo, ficou gostoso aquela situação. E vamos lá para a gente não perder mais tempo, versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o resto está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Hoje é dia de ceia, irmãos. Hoje é dia de ceiarmos. E hoje é dia de arrependimento. Eu não sei onde os seus pés têm te levado. Eu não sei a situação que você tem vivido. Mas hoje Jesus está declarando aqui nesta igreja: seja limpo.
Não há necessidade de lavar todo o corpo, já foram lavados, mas tem que lavar os pés. Tem que lavar os pés. Hoje é dia de tomar a ceia. Hoje é dia de falar: Senhor, errei aqui, errei ali, mas eu me arrependo. E eu quero me consertar diante de Ti. Vou citar de uma forma rápida, porque o Senhor me amou de forma incondicional e sacrificial. Porque o Senhor me ensinou a ter consciência da minha missão e aquilo que o Senhor quer de mim, e todos aqui sabem, não adianta falar que não. Vou até citar já o terceiro ponto: não adianta hipocrisia, não adianta soberba e arrogância, porque Ele sabe, e você sabe. Se você parar para analisar a parábola dos talentos, a Bíblia fala que ele voltou para tomar conta daquilo que ele deixou. E o que tinha 5 fez 10, ele falou: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí ele chega no 1, e 1 fala: eu fiquei com medo, escondi. Ele sabia que tinha o talento, ele sabia que podia fazer algo por alguém, mas foi egoísta, foi hipócrita, achando que escondendo o Senhor não cobraria conta do talento. Mas a Bíblia fala que Jesus fala: servo mau, negligente, devia ter dado o talento dos banqueiros, pelo menos eu receberia juros. Arranca o que ele tem e dá para o que tem 10, e o que tem lhe será acrescentado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, se não tem, como é que vai tirar até o que tem? Fala para mim. A pessoa achava que não tinha, a pessoa dizia não ter, mas quem deu o talento, que é Deus, Ele sabe. Então ele fala assim: até o que ele acha que ele não tem, retira. Está falando que não tem? Tem, mas retira, porque agora não vai ter. Muitas vezes nós somos hipócritas, irmãos. Muitas vezes nós somos ignorantes e achamos que podemos ludibriar, essa é a palavra, ludibriar o Senhor. Eu engano. Judas estava ali, cuidava da bolsa do dinheiro, enganando e achando que estava enganando, achando que estava fazendo. É engraçado que quando escrevem dele lá, que aquela mulher chega na casa daquele cobrador de impostos e joga aquele vaso de alabastro, Judas fala assim: nossa, dava para alimentar uma multidão de pobres. Aí Jesus fala: fica quieto, pobres vocês vão ter o resto da vida na vida de vocês, eu nunca mais vocês verão. Ela está preparando o meu corpo para o sacrifício. Aí sabe o que o escritor escreve embaixo? Judas não falou aquilo por causa dos pobres, mas porque ele roubava a bolsa de dinheiro. Hipócrita, pessoas hipócritas, irmãos. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia que Jesus está falando para mim, para você. Não sei se eu consegui ser claro, o grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Não é pelo que você faz que eu te amo incondicionalmente. Não é pelo que você fez ou o que você vai fazer que eu me entregaria por você na cruz, porque eu me entreguei. Hoje é dia de você usar esse amor sacrificial. Hoje é dia de você usar esse amor incondicional, colocar a sua vida diante do altar e falar: Senhor, tenho sido hipócrita, Senhor, tenho falado que não consigo, mas o Senhor me deu talentos e eu vou conseguir. Senhor, tenho tentado enganar, mas eu sei que o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Senhor, Senhor. A Bíblia fala que os ouvidos dele não estão tampados para que não te abençoe, e nem a sua mão encolhida para que não te alcance. Pedro negou Jesus, Pedro fez um monte de coisas erradas e cortou a orelha de Malco, mas quando ele estava afundando lá no mar da Galileia, o que ele pediu? Socorre-me. O que Jesus fez? Dá a mão, e levou até o barco.
Hoje é dia de Jesus te tomar pelas mãos e te levar até o barco. Se coloque de pé nesta hora, Deus. Jesus Cristo se entregou. Isso prova que Ele nos amou de forma incondicional, de forma sacrificial. E Ele não foi egoísta, porque Ele se entregou. Jesus Cristo morreu. Não foi arrogante, não foi soberbo, não foi autossuficiente. Ele morreu no nosso lugar, para nos livrar do nosso pecado. Jesus Cristo ressuscitou, porque Ele confiou na promessa do Pai, Ele confiou na palavra, Ele confiou em algo que era novo, que era o Evangelho, as boas novas. E Jesus Cristo hoje é Senhor, porque Ele foi exaltado no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele obedeceu. Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é Senhor da nossa casa. Jesus Cristo é Senhor da nossa família. Jesus Cristo é Senhor no inferno. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque Ele venceu. Irmãos, se nós aprendermos alguma coisinha com essa palavra, nós também vamos vencer, nós também vamos alcançar, nós também vamos conquistar. Porque Ele fala ali, eu não vou ler porque o tempo está escasso, mas Ele fala ali: estou fazendo isso para vos ensinar, para vos ensinar. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. A Simone vai estar encerrando.